Olá, meu querido, tudo bem com você? Meu nome é Marcelo Levi, eu sou astrólogo profissional e esse vídeo não terá tanta edição, eu não vou colocar trilha ou coisa parecida porque eu gostaria muito que você prestasse atenção, porque eu acredito que se você está aqui é porque você quer aprender um pouco mais sobre você, é porque você gosta de astrologia, às vezes você até mesmo quer ser um astrólogo. E só que assim, eu entendo que a astrologia tem um potencial muito grande de fazer o bem. E eu fico muito feliz de poder participar disso na vida de várias pessoas que me procuram. Mas eu sei que a astrologia também é capaz de fazer um grande mal. E eu acredito que você que gosta de astrologia deveria saber disso. Não deveria, mas eu sinto que parte de mim precisa compartilhar isso com vocês. E é uma coisa que já me fez repensar algumas vezes sobre trabalhar com a astrologia. Eu acho que a gente deve ser franco e entender o que é essa coisa que eu percebo que é muito mais sutil do que quando eu ouço falar de um astrólogo que fala para uma cliente quando que ela vai morrer e como que ela vai morrer. É uma coisa que é muito mais sutil do que isso, que está muito presente na linguagem de todo mundo, mas que a gente não percebe o quão é prejudicial para a psique humana. Uma vez eu fui fazer uma consulta para uma pessoa que procurou a mim pelo que eu poderia fazer por ela, pelo que eu poderia contribuir para a vida dela. E depois de 5 minutos de consulta, ela deu uma relaxada, ela tipo soltou o corpo, sabe? Ficou tranquila. E aí ela falou uma coisa que até hoje martela a minha cabeça. Ela disse assim, Marcelo, eu fico muito aliviada, que bom que você trabalha dessa maneira, que você é dessa maneira que você é. Porque eu me consultei com um astrólogo antes de você e ele disse que eu nunca ia conseguir nada na minha vida. E quando eu ouvi ela falar aquilo, eu não acreditei. E eu cheguei até mesmo a falar sobre isso com uma outra pessoa que me procurou essa semana. E ela mesma disse que ela pensa que isso é uma falta de responsabilidade. E de fato, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei com muita raiva. Porque aquilo ia totalmente contra os meus valores. E eu fui notando que isso é uma coisa muito mais comum. E eu não tô falando simplesmente de você ter cuidado no que você vai falar. Não é sobre isso esse vídeo. É sobre como a astrologia incentiva e permite que você faça julgamentos. E isso vai desde signo tal em Áries é um signo impaciente. Por exemplo, você dizer que Libra é um signo sociável e lindo. Porque esses são julgamentos e os julgamentos eles estão presentes na linguagem da astrologia e muitas vezes o trabalho do astrólogo, você percebe que existe um incentivo para que você continue usando esses julgamentos, para que você é, denomine como é cada signo, como é comportamento. E aí, por isso que a gente vê tantas pessoas que às vezes, quando você começa a falar de astrologia, elas até falam pra você que ela não gosta da ideia de algo dizendo pra ela como ela deve ser. E eu sempre compartilhei desse sentimento. E quando eu parei pra pensar sobre essas coisas, eu notei que todos os astrólogos que leram meu mapa astral fizeram os mesmos julgamentos. Desde é um mapa maravilhoso, enfim, não é nem tipo de falar pra pessoa coisas boas ou falar coisas ruins, mas é simplesmente um jeito que eles faziam a leitura que sempre me incomodou. Eu sabia que, embora a astrologia tinha essa linguagem totalmente carregada que incentiva a violência, que incentiva o julgamento, eu sabia que
existia algum outro jeito de fazer. Porque como a pessoa que me procurou tinha me procurado e ela teve uma reação diferente da minha consulta, da reação que ela teve com o astrólogo anterior a mim, que ela procurou, eu sabia que tinha alguma coisa que eu tinha feito ali no início da consulta que tinha sido diferente. E uma dessas coisas eu sabia o que era. É uma coisa que eu pratico há 5 anos, que se chama escutatória. Escutatória é uma maneira de você escutar as pessoas, na qual você simplesmente abstém de todas as suas filosofias. Na escutatória você não tem filosofia nenhuma. Porque quando você tem filosofia, a primeira coisa, o que é uma filosofia? Filosofia é um mar de ideias, é um conjunto de ideias que você tem sobre a vida. E para você ouvir as pessoas melhor, você não pode ter filosofia nenhuma, porque quando você tem uma filosofia, aquela pessoa vai te falar uma informação, uma ideia, e essa ideia ela vai cair num mar de ideias que eu já tenho programadas sobre a vida. E eu vou alterar aquilo na minha mente, eu não vou receber o que de fato aquela pessoa está falando e eu vou julgar. Na escutatória, que é o que eu pratico, eu basicamente não penso em absolutamente nada enquanto as pessoas estão falando comigo. Ou seja, na escutatória você não pensa sobre a resposta que você vai dar para outra pessoa. E você também não interrompe a pessoa enquanto ela fala. Porque quando a gente interrompe uma pessoa, geralmente a gente pensa que o que a gente tem para falar é muito mais interessante do que aquela pessoa está falando, porque às vezes a gente já chegou àquela informação que ela está falando há muito tempo e ela está atrasada, e aí, com certeza o que a gente tem para falar é muito mais interessante. A escutatória, ela me deu vários tapas na cara quando eu comecei a aprender a respeito. E de fato, ela me ensinou a escutar de verdade as pessoas. E eu sei que esse é um dos meus diferenciais. Só que, na consulta, eu não fico apenas escutando a pessoa. Claro que o começo da consulta, sim, porque eu preciso entender a situação que a pessoa se encontra para se eu quero realmente ajudá-la. Mas na consulta eu também falo. E o que eu falo tem impacto, porque eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo. E a pessoa, ela pode tomar o que eu falo de diferentes formas. E dependendo da forma que ela tomar o que eu vou falar, eu posso causar um grande mal na pessoa. E isso sempre martelou na minha cabeça. Talvez eu acho que até por causa disso que eu estudei tanto psicologia, não só porque eu gosto muito de estudar sobre pessoas, mas também porque eu sempre me preocupei muito sobre o futuro das pessoas que se consultam comigo. Não o futuro de ler o futuro, é tipo, o que vai acontecer na psique dela depois de uma consulta, se a mudança que eu vou estar causando para ela é positiva ou negativa. Graças a Deus, as pessoas que me procuram, elas sempre dão um feedback bom e eu sempre fico muito contente. Porém, eu sei que existia alguma coisa ali, porque a linguagem astrológica ainda existia, ainda estava na minha fala. A linguagem de você dizer o que é um mapa ruim, o que é um planeta em queda, você dizer que é um aspecto negativo no mapa astral, você falar que a pessoa é assim, assim, assado por causa desses planetas no mapa astral dela. Então, assim, ainda existia a linguagem. Então, como que eu poderia fazer o meu trabalho sem cortando isso que eu percebo como um grande mal dentro da astrologia? E depois de pensar bastante a respeito, eu não sei se vocês repararam, mas faz um tempo que eu cheguei nessa resposta e os últimos vídeos do canal, eles foram totalmente diferentes dos outros vídeos, porque eu abandonei o verbo ser. Como assim?
dificilmente você vai encontrar eu falando nos últimos vídeos do canal, falando, por exemplo, que Lua em Peixes é emotivo. Ah, ah, Marte em Câncer, sei lá, a pessoa é cuidadosa, ou Vênus em Aquário, a pessoa tem liberdade, sabe? A pessoa de ascendente em Áries é independente, sabe? Eu bani isso do meu linguajar depois que eu descobri a resposta que eu estava procurando para resolver esse problema. Eu estou aplicando essa resposta há um mês. Então, quem se consultou comigo nesses últimos tempos notou uma grande diferença, que eu não uso mais adjetivos durante consulta. Eu não falo e adjetivo assim nem pro mal nem pro bem, entende? Nem de elogiar e nem de falar se é horrível, sabe? Tipo, não uso mais. Eu mudei isso na minha vida pessoal também, porque eu descobri uma coisa chamada CNV, comunicação não violenta. E a comunicação não violenta é uma maneira que você fala e que você pensa que não promove a violência, que promove a compaixão e a empatia. E vocês sabem que eu tenho lua em peixes, né? Então, pra mim, assim, eu tenho uma necessidade de contribuir para as pessoas, de dar empatia muito grande, uma necessidade de justiça muito grande. E se eu não estou de acordo com isso, eu me sinto muito triste. E ao notar a linguagem, esse problema real na astrologia, capaz de gerar um grande mal, quando eu conheci a comunicação não violenta, eu tive que aplicar. E eu dei um Google, eu vi que não existem outros astrólogos que aplicam comunicação não violenta nas consultas. E é um pouco. Foi uma surpresa ao mesmo tempo positiva e negativa, né? Porque de alguma forma eu sei que eu posso introduzir isso dentro da astrologia, um novo jeito de pensar na astrologia, um jeito de pensar que não vai fazer a manutenção da violência, entende? Muito pelo contrário, agora eu quero com o canal e com o meu trabalho fazer a manutenção da paz. Nem nas aulas, até nas aulas, gente, eu mudei totalmente todo o meu esquema de fazer aula. Então eu não falo mais, por exemplo, você falou uma coisa errada, ou tá certo. Parei de falar essas coisas, gente. E por isso que eu falei no início do vídeo sobre a morte do canal e do meu trabalho como astrólogo. Porque vocês sabem que Escorpião é o signo da morte, mas por quê? Porque Escorpião fala de morte e renascimento. E, a partir de agora, o leme astral mudou. Eu mudei. Meu trabalho mudou. Porque, a partir de agora, a gente vai falar de astrologia de outra forma. E eu vou ficar muito feliz se você me acompanhar, porque eu vou notar aí uma oportunidade de contribuir para a sua vida. E para mim isso vai ser muito especial. E eu gostaria de propor que nós conversássemos a partir de agora de astrologia de uma outra forma, entendendo entendendo quais são as necessidades das pessoas, quais são as suas necessidades, o que você sente a respeito dela, entendendo os seus sentimentos, os seus gostos, o que te deixa confortável. E uma melhor forma de saciar essas suas necessidades através da astrologia. Identificar o que você precisa como ser humano com a ajuda da astrologia. E o meu trabalho vai ser assim agora. Eu tô bastante entusiasmado, porque eu já comecei, na verdade. Mas eu acho que com esse vídeo o que eu quero é deixar marcado na história, sabe? Tipo, aquele, é o início, sabe? Aquela coisa de todo mundo estar por dentro do que está acontecendo agora no Leme Astral, estar por dentro do que eu estou fazendo, porque eu quero tratar vocês como humanos. E
Eu espero muito que você tenha gostado. Os vídeos vão continuar divertidos, não é como se fosse tudo muito sério, mas. Bom, vocês viram que os últimos vídeos foram seguindo essa lógica. E aí é claro que é uma coisa que eu estou desenvolvendo em mim. Então, se eu falar uma coisa estranha do nada, bom, vocês vão notar. Eu sei que eu não falei muito sobre o que é a comunicação não violenta aqui, talvez não caberia muito. É basicamente um jeito totalmente diferente de se comunicar, muito conectado com a vida e sem a promoção de julgamentos. É um jeito de se comunicar em que, ao invés de colocar a minha opinião sobre seu mapa astral, eu vou estar fazendo reais observações. Observações que nunca serão, por exemplo, você está fazendo uma coisa negativa aqui, você está fazendo uma coisa ruim, porque eu não quero motivar as pessoas pelo medo, eu não quero mais começar uma consulta e falar assim, olha, se você não fazer isso, você vai ficar muito triste, você vai ficar muito mal porque você vai ferrar a sua vida. Eu não quero motivar as pessoas pelo medo, muito pelo contrário. Eu quero contribuir de verdade. E esse vídeo é a prova desse meu novo valor e desse meu compromisso comigo mesmo, como astrólogo. E, bom, acho que é isso. Não, as palavras foram me fugindo agora, porque, enfim, muitas emoções, né? Aquelas. Eu comecei a pensar em cantar uma música que. Ai, gente, eu tenho Mercúrio em conjunção com Netuno. Então, bom, um beijão pra você e até breve.